No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda cama pet reversível. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Julibete, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda cama pet. Olha só se ela não é um charme, e além disso ela é reversível, você pode usar ela dos dois lados, é só virar e desvirar. Ela tem toda um acabamento com zíper ao redor que permite a gente retirar o enchimento para lavar a capa, então ela é super higiênica também e confortável para o seu pet. Mas antes de mais nada eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações, não esquece de deixar um like ao final desse vídeo e também deixar comentários com sugestões do que vocês gostariam de ver por aqui. Eu também tenho um Instagram, @julibete. Lá eu divido com vocês diariamente dicas sobre costura criativa. Antes da gente começar a nossa aula, eu queria te dizer que toda a lista de materiais e medidas de corte para a confecção desta caminha, que fica num tamanho de 50 por 50 centímetros, vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu também vou deixar o molde da entrada ali naquela parte redonda da cama, também vou deixar um moldezinho ali que eu explico no vídeo como vocês devem recortar. Também queria te convidar para conhecer o site da Belo Pano. Lá você encontra uma variedade enorme em tecidos, ferramentas, enfim, tudo que você precisa para fazer sua costura criativa, patchwork e muitas outras coisas. O site é www.belopano.com.br. Mas então agora vamos para o que interessa, vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos começar então com a lista de materiais e medidas de corte para a confecção da caminha pet reversível. Lembrando que todas essas informações e medidas, a quantidade de material necessária vão estar na descrição do vídeo logo abaixo. E também as medidas de corte que eu utilizei para a confecção desta cama, que ela vai ficar num tamanho pronto de 50 por 50. Ela é um tamanho de cama médio, tá? Então vamos começar. Aqui eu escolhi duas estampas de tecido, tecido A e tecido B, e o TNT. Então como que a gente vai cortar? 50 por 50, uma vez no tecido A, uma vez no tecido B e duas vezes no TNT. Depois a gente vai cortar de 19 por 52 de altura, 4 vezes no tecido A, 4 vezes no tecido B e 8 vezes no TNT. Nós vamos precisar também de zíper, tá? Um pedaço na medida de 42 centímetros, um cursor, e aí nós vamos precisar cortar 2 pedaços de tecido para fazer as ponteiras, para dar o acabamento, tá? Essa ponteira eu cortei de 5 por 9 centímetros, 2 pedaços. Nós vamos precisar de 1,93 m de zíper também, com 2 cursores, ó, os meus já estão colocados, e também 2 pedaços de tecido para fazer as ponteiras do zíper. Esses aqui eu cortei na medida de 9 por 8 centímetros. Nós também vamos precisar de 2,15 m de viés. Eu peguei esse aqui pronto, mas se você quiser pode estar fazendo do próprio tecido mesmo. Com mais 30 centímetros de tecido, vocês conseguem fazer os 2,15 m de viés. Eu peguei esse pronto industrial aqui. E o vivo, tá? O espaguete. Se não tiver esse vivo mais durinho de borracha assim, vocês podem colocar um cordão de São Francisco, um cordão de algodão, tá? Não tão grosso, mas há a possibilidade de usar esses outros materiais também. E nós vamos precisar de 600 gramas de plumante, esse plumante siliconado mais molinho. Primeiro, então, nós vamos começar fazendo a parte arredondada, tá? Da caminha, que é onde o pet entra, tá? Pela cama. Então, peguei uma parte do tecido A e uma parte do tecido B na medida dos 52 por 19 centímetros, tá?
Separei uma de cada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois juntos assim, vou dobrar ao meio. E como que a gente vai fazer essa curva aqui? Nós vamos medir, ó. Dessa parte que está a abertura, a gente vai medir 12 centímetros, tá? E desse canto aqui para o centro, tá? Na parte fechada aqui na dobra, a gente vai medir 9 centímetros e marcar. Então, fizemos as duas marcações aqui e aqui. Eu vou usar essa minha régua aqui francesa de curvas, tá? Que ela é boa para isso. Mas quem não tiver também pode vir traçando com a mão, ligando um ponto a outro, tá? Eu também vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo o molde, tá? Dobrado assim, ó. Ele vai estar dobrado, aqui vai estar a dobra de tecido. Eu vou disponibilizar ali esse molde também já pronto para quem quiser, é só imprimir e tirar daqui. Então, eu já risquei aqui o meu, tá riscadinho. Vou até passar para vocês visualizarem, e eu vou recortar em cima do risco. Pronto, já cortamos essa parte. Agora eu vou pegar duas partes, ó, do TNT também. Vou fazer a mesma coisa, vou dobrar ao meio, tá? Vou largar essa medida aqui em cima, risquei e vou cortar também. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos iniciar a costura pelas partes de TNT. Então, como que nós vamos fazer? Ó, vou juntar direito com direito, tá? Vou fazer uma costura, tá? Vou costurar toda a volta, deixando uma abertura para depois encher com plumante. Esse aqui é o enchimento da nossa caminha. Então, a gente pode fechar e deixar apenas uma abertura depois que a gente possa colocar o plumante. Eu vou fazer isso nesta parte arredondada e nas outras partes que a gente já havia cortado também, ó. De 2 em 2, vamos fazer a mesma coisa. Costuramos aqui, deixamos uma abertura para colocar o plumante. Eu vou fazer isso nessas partes aqui e também no nosso centro, que é o quadrado de 50 por 50. Mesma coisa, costuro e encho para colocar o plumante. Então, nós vamos iniciar a costura por essa parte de 50 por 50 centímetros. Coloquei as duas partes, vamos fechar e deixar uma abertura para colocar o enchimento. Já costuramos, então agora o que nós vamos fazer? Desvirar todas essas partes e depois encher com o plumante, com a fibra siliconada. Já finalizamos então essa parte, já coloquei o plumante, já fechei também, dei o acabamento já onde havia ficado aberto. Nós temos 3 partes, então assim, essa da frente, que é a entrada da caminha, e a almofada de 50 por 50. Agora então a gente vai para a parte do zíper, tá? Nós reservamos aquela parte de TNT com enchimento, já está separada. E agora então eu peguei, ó, o zíper, tá? Tanto maior quanto menor, e o que a gente vai fazer? Em todas as partes, a gente tem 2 ponteiras que são menores para esse zíper menor de 42 centímetros e as 2 ponteiras maiores para o zíper de 1,93 m. Então, o que a gente vai fazer, ó? Dobrar ao meio, tá? E encaixar aqui rente ao zíper, tá? De um lado,
de uma forma que não enrugue ele, tá? Pra gente dar o acabamento direitinho. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos costurar da seguinte forma. A gente vai passar uma costura, um pé de máquina aqui, e aqui a gente vai costurar rente ao zíper que está dentro. Porém, a gente não pode costurar o zíper, então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então eu vou fazer isso nas 4 pontas e depois nós vamos desvirar ela para ver como fica o acabamento. Agora, antes de desvirar, eu só vou recortar essa sobra de tecido que ficou maior e depois a gente pode desvirar as ponteiras. Então, antes de a gente ir para o próximo passo, eu só quero lembrar vocês do seguinte: antes de fazer o acabamento da ponteira, tá? A gente já tem que estar com os cursores passados em ambos os zíperes, tá? Os dois nesse maior de 1,93, que a gente tem ali as medidas, e um cursor aqui nessa medida de 42 centímetros. Então, já tem que estar ali, porque depois a gente fecha as pontas, tá? Só para lembrar, a gente não ter nenhuma surpresa desagradável no meio do caminho. Agora, então, a gente vai pegar as partes, tá? De 19 por 52 que a gente cortou no tecido A e no tecido B. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar as 4 partes e vamos fazer uma marcação em todas as pontas, tá? Ó, em ambas as pontas de todos os tecidos, ó, de todos os pedaços, tá? De 1 centímetro. Então, ó, eu vou colocar, já coloquei aqui o meu, ó, direito com direito, porque a gente vai costurar em cima desse risco. Por que a gente faz essa marcação de 1 centímetro nessa parte aqui? Porque lembra que a gente cortou, a nossa cama é de 50 por 50, o fundo é de 50 por 50, e a gente cortou essa parte de 52. Então, para dar a medida exata, tá? Lá no fundo, quando a gente for fechar a caminha, a gente precisa ter essa margem de costura aqui de 1 centímetro. Então, já marquei, ó, os meus tecidos. A gente vai lá, ó, pode ser com uma régua, com a fita métrica, com a ferramenta que vocês acharem melhor ali, ó. Marcou, risca, tá? Em nas 4 partes dos 2 lados de todas elas, ó. As minhas estão todas riscadas. Como que a gente vai fazer agora? Nós vamos emendar, então, começar a costurar, e nós vamos emendar essa parte aqui, depois nós pegamos outra parte, viemos com ela por cima, ó, emendamos aqui e mais a outra, a 4ª parte aqui. Vocês vão ver o processo, depois eu mostro pra vocês. Essa parte com esse tecido A, a gente não vai fechar, ela vai ficar como se fosse uma tira bem grande aberta, tá? Então eu vou começar aqui a costura pra gente ir montando a cama. Ó, fiz a primeira costura, tá? De um lado, esse aqui fica no centro, então eu venho com a outra faixa aqui em cima, ó, direito com direito, e faço a costura em cima da marcação. Pronto, essas faixas aqui estão já emendadas e essa parte a gente não costura, ela fica aberta, ó, ficou uma tira. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com as faixas do tecido B, porém a gente vai fechar todas elas, tá? Da mesma forma como a gente fez com essa, só que fechamos todas elas, costuramos todas. Já costuramos essa parte do tecido B, ó, porém fechamos todas as laterais, tá? Ó, estão todas fechadas. Então aqui o que a gente vai fazer agora? A colocação do zíper, tá? Da parte interna pra gente abrir as laterais. Então, como que a gente vai fazer? Eu marquei o centro aqui, né, que nada mais é que essa costura, tá? O centro dessa faixa que ficou aberta.
tá? E marcamos o centro do zíper também, tá? O meio do zíper, ó. Marquei bem direitinho, uni as duas pontas aqui, marquei o meio. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos alfinetar, vamos colocar meio com meio aqui e vamos alfinetar todo esse zíper aqui nesta parte para costurar. Lembrando que eu já coloquei o meu calcador de zíper, tá? Próprio para isso, mas se vocês não tiverem, pode utilizar também o calcador comum, só cuidar para fazer a costura mais na bordinha do zíper. Já está alfinetado, direito do meu zíper com o direito do meu tecido na parte inferior, ó. Não é nessa parte da curva, é na parte de baixo da tira. Então, agora a gente vai costurar. Pronto, nós já fizemos a costura, ó. Tá prontinho, agora eu só virei o zíper pra fora, passei no ferro e agora eu vou fazer um pesponto aqui na bordinha. Pé de máquina com o meu calcador de zíper mesmo alinhado com o tecido. Pronto, o pesponto tá prontinho. Agora, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fechar as pontas, tá? Que a gente havia deixado uma ponta, uma lateral aberta, justamente para poder fazer a colocação, tá? Do nosso zíper. Então, agora a gente vai fechar essa ponta e depois cortar aquela sobra de tecido aqui das ponteiras. Lembrando que a gente tem que fazer a costura em cima dessa marcação de 1 centímetro que a gente havia feito. Unimos então as laterais, ó. Ela ficou desse jeito, tá? Já cortei aquela sobra do acabamento do zíper. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a colocação do vivo na parte superior, tá? Da nossa caminha. Então, de que forma? Peguei um pedaço do meu viés, tá? Pronto. 5 centímetros. Vou colocar aqui, que é o início onde vai dar o acabamento, tá? Pro nosso vivo. Então, o que eu vou fazer? Peguei o espaguete ou o cordão, enfim, que vocês tiverem aí, que vocês estiverem utilizando, o vivo, o viés, e vou fazer isso aqui, ó. A gente vai dobrar o viés e vamos começar a colocação dele, tá? Nessa parte superior aqui. Eu já troquei o meu calcador também. Coloquei o meu calcador de vivo, que é um calcador que tem uma canaletinha onde a gente larga ele aqui, tá? E apoia o cordão. Mas se vocês não tiverem esse calcador, vocês podem utilizar também o calcador de zíper, tá? Para fazer a costurinha bem rente ao cordão. Então, nós vamos começar aqui. Vou posicionar. Chegamos aqui no final, então o que a gente faz agora para dar o acabamento? Tira esta parte do alfinete, puxa essa alcinha que a gente havia colocado já do viés e fechamos normalmente aqui. Finalizamos aqui essa parte do vivo, ó. Corta esta sobra do viés que fica
E pronto, ele fica dessa forma aqui, ele dá um acabamento bem bonito na peça e ajuda a dar sustentação também. Então agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos pegar a parte do tecido B que a gente já havia costurado, vamos fazer as marcações, tá? De que forma, ó? A gente vai pegar o centro arredondado aqui da nossa cama e vamos unir com o centro aqui, ó. Sempre unindo as costuras, tá? Ó, vamos alfinetar essa parte aqui, toda ela. Vou alfinetar aqui, sempre unindo costura com costura. Vamos alfinetar toda ela e depois vamos para a máquina costurar. Eu vou deixar o meu calcador de vivo, porque aqui já tá a colocação do vivo para a gente fazer a costura exatamente aonde a gente prendeu o vivo aqui na parte do tecido A, tá? Na parte superior. Então agora eu vou alfinetar tudo e depois a gente vai para a máquina costurar. Lembrando sempre de unir costura com costura e casar os pares, né? Por exemplo, aqui é o centro, ó, da nossa caminha com o arredondamento. Então, sempre lembrando isso. Já posicionei aqui, alfinetei o tecido A com o tecido B, aqui pela parte de cima, tá? Onde fica o vivo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos costurar, tá? Prender toda essa parte aqui. E vai ficar desta forma aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É pra ficar assim, ó. Tá? O vivo vai ficar entre os dois tecidos. Então, agora eu já alfinetei e vou costurar. Pronto, ó, fica desta forma assim, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir, tá? Toda essa parte, a gente vai abrir os tecidos, cada um para um lado. E o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, costura com costura. Ó, e vamos unir, ó, cada costura dessas aqui, que foi feito a junção, a gente vai abrir o tecido, tá? E dobrar pelo lado avesso, tá? Pra quê? Porque a gente vai precisar fazer uma costura, tá? Nessa parte aqui das laterais, tá? Uma costura de 10 centímetros mais ou menos aqui, tá? Por que isso? Porque a gente precisa deixar, na verdade, o plumante depois, aquele enchimento que a gente fez com o TNT, ele precisa ficar preso, tá? Em cada parte que a gente cortou. Então, a gente tem 4 partes para as laterais e o fundo. Então, aqui é que a gente vai prender as partes para o plumante não ficar solto dentro, né? Então, a gente vai fazer uma marcação mais ou menos de uns 10 centímetros aqui e fazer uma costura. E em todas as costuras que a gente tem da lateral, a gente faz o mesmo processo. Eu vou alfinetar e nós já vamos para a máquina.
Pronto, a gente desvirou ela, virou ela do lado direito. E agora o que que eu vou fazer? Então, eu vou prender toda essa parte do fundo aqui com uma costurinha de segurança, tá? A gente precisa prender essas duas partes. Sempre lembrando de alinhar as costuras, tá? Para não sobrar e não faltar tecido em nenhuma das partes. Feita essa parte, eu separo e vou pegar os quadrados, tá? Que são o fundo da nossa caminha. Então, eu vou pegar o listrado, vou marcar o centro dele e o centro do meu zíper também, tá? Vou fazer um piquezinho pequenininho aqui. E o centro do zíper de 42 centímetros, ó, também a mesma coisa. A gente marca o centro e eu vou fazer a colocação desse zíper agora. O que que a gente vai fazer? Direito com direito aqui. Eu vou colocar uns alfinetes e nós vamos costurar. Costurado, então, agora a gente vai rebater a costura, fazer um pesponto, alinhando o calcador, tá? Com o tecido, para a costurinha ficar bem rente. Feita essa parte, tá? O que que nós vamos fazer agora? A gente vai costurar, tá? Essa parte do fundo, que só tá com uma vez do tecido B, a gente vai costurar com o direito. Nós vamos costurar com o direito das nossas laterais, ó. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar esse fundo que já tá com o zíper colocado aqui, tá? Vamos pegar as laterais, tá? Da nossa caminha e eu vou fazer a colocação desta parte do fundo. Então, de que forma que nós vamos fazer? Pegar as costuras aqui e acertar bem com as costuras das laterais, ó, tá? Então, a gente vai costurar de que forma? Ó, para vocês terem uma base, essa aqui eu coloquei nas costas da frente da caminha, eu deixei o zíper, tá? Então, eu coloquei desta forma aqui, nas costas, porque aqui é a entrada, onde tem a curva, então eu coloquei nas costas. Vou alfinetar tudo e a gente vai para a máquina. De que forma que a gente vai costurar isso? Nós vamos costurar com pé de máquina, sempre deixando meio centímetro para fazer os cantos, tá? A gente vai chegar antes, vai parar de costurar meio centímetro e deixa a agulha abaixada, gira para fazer os cantos bem certinho. Eu vou alfinetar e depois vamos costurar. Pronto, nós já finalizamos a primeira parte da colocação do fundo. O que que nós vamos fazer agora? Dobrar, tá? Desvirar bem os cantinhos, dobrar esta parte pra dentro, tá? Ó, pro lado de dentro da minha caminha. Ó, dobra assim, de forma que fique um quadrado, tá? Pra gente fazer a colocação da outra parte, tá? Do outro quadrado de 50 por 50. Dobra os cantinhos, assim. Pronto. E agora a gente vem com este outro aqui por cima, tá?
alfinetamos todas as pontas aqui bem certinho e vamos fechar todo ao redor, tá? Só vamos lembrar antes, tá? Que eu já ia esquecendo de deixar uma pequena abertura neste zíper do fundo aqui, ó, tá? Eu já vou abrir ele porque depois a gente vai desvirar por aqui, tá? Então, ajeitar bem aqui, vou alfinetar e a gente vai costurar os 4 cantos. Fecha ela inteira, direito do tecido com o direito da minha cama e depois a gente desvira pela abertura do zíper. Finalizamos então a costura, agora é só desvirar por esta abertura que a gente deixou do zíper. Olha só como ela vai ficar. E aí nós vamos abrir os zíperes, todos eles, e colocar os enchimentos, cada um no seu devido lugar. Desvirem bem os cantinhos da cama. E agora vamos fazer a colocação das almofadas que a gente fez com o TNT. Depois eu mostro para vocês ela prontinha. Já finalizamos então a nossa caminha pet reversível. Ela ficou com esse acabamento em vivo, ela tem essa parte mais arredondada na frente que permite o pet entrar com mais facilidade na cama. Olha só se ela não ficou um charme. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esquece de deixar um like aí se você gostou e também me seguir lá no Instagram, @juliebetio. E eu vejo vocês então no meu próximo vídeo. Até mais!